Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Reginaldo Gonçalves, sou advogado. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre o Instituto Uso Capião. E vamos falar como esse instituto funciona no Brasil. Primeiramente, precisamos entender que o uso capião é transformar a posse em domínio. Você vai precisar comprovar aí a posse no imóvel com a intenção, a vontade de ser o dono, de ser o proprietário do imóvel uso capiento. E a posse deve ser mansa e pacífica, devendo a posse ser de boa fé e em alguns casos existe a exigência de um justo título, como por exemplo um contrato de compra e venda. A posse também deve ser contínua e duradoura, tendo em vista que cada modalidade de uso capião estabelece aí um prazo mínimo de posse para que a pessoa tenha o direito à propriedade por uso capião. E existem também várias espécies de uso capião. Veja quais são elas. Com relação aos bens imóveis, uso capião extraordinário. O possuidor deve ter a posse do imóvel durante 15 anos sem interrupção nem oposição, independentemente de título, ou seja, um documento, e boa-fé. Se o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia e houver realizado ali obras ou ainda tiver realizado serviços de caráter produtivo no local, haverá aí uma redução do prazo de 15 anos para 10 anos. Uso capião ordinária. O possuidor deve ter a posse do imóvel durante 10 anos de forma contínua. É necessário que o possuidor tenha a boa-fé e tenha também um justo título, ou seja, um documento que comprove aí essa posse, como por exemplo, um contrato de compra e venda. Se o possuidor agora adquiriu o imóvel de forma onerosa, com base em registro, cancelada posteriormente, ou os possuidores tiverem estabelecidos a moradia no imóvel, ou os possuidores tiverem realizado investimentos de interesse social e econômico, haverá aí uma redução de 10 anos para 5 anos. Uso capião especial rural. O imóvel deve obrigatoriamente estar localizado na área rural. O possuidor deverá comprovar a posse por 5 anos e não poderá ter outro imóvel. A área não pode ser superior também a 50 hectares. O possuidor deverá comprovar que a área do imóvel é produtiva pelo trabalho próprio ou de sua família, tendo nela a sua moradia. Uso capião urbano. O imóvel deve estar obrigatoriamente localizado na área urbana. Deve ser comprovada a posse por 5 anos e o possuidor não pode ter outro imóvel. A área do imóvel não pode ser superior a 250 metros quadrados e o possuidor deve fazer do imóvel a sua moradia. Uso capião urbano por abandono do lar. Você sabia que existe esta espécie de uso capião? Olha só que interessante. O possuidor deve ter a posse exclusiva, sem interrupção, por 2 anos e não pode ter outro imóvel e não ter usado essa espécie de uso capião antes. O possuidor, para ter direito a essa modalidade de uso capião, o ex-cônjuge ou ex-companheiro deve ter abandonado o lar. O imóvel urbano deve ter aí 250 metros quadrados até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou o ex-companheiro que abandonou o lar. E ainda o possuidor deve utilizar o imóvel para moradia própria ou de sua família. Agora, uma coisa muito interessante. Você sabia que existe a possibilidade de fazer uso capião de bens móveis? Existe sim essa possibilidade e eu vou te falar como funciona. Uso capião ordinária significa possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos. É necessário que o possuidor tenha aí um justo título, ou seja,
que é uma prova documental, podendo ser um contrato de compra e venda, um e-mail, um recibo e etc. É necessário aí também que o possuidor tenha a boa-fé. Uso capião extraordinário. O possuidor ele deve ter a posse da coisa móvel por 5 anos, independentemente de título e boa-fé. Para que você possa compreender melhor esta modalidade de uso capião de bens móveis, vou te dar um exemplo. Um exemplo de uso capião de bens móveis é o carro, a moto, o caminhão e etc. Agora, sabe aquele carro que não tem recibo, documento, ou você não encontra mais o vendedor para assinar o recibo? Então, é possível regularizar a documentação. Então, nesse caso, você deverá comprovar a posse do bem imóvel, dependendo do tipo de uso capião. Se a posse for de 3 anos, deverá ter um justo título, um contrato aí de compra e venda, um recibo, por exemplo, ou se a posse for de 5 anos, você não vai precisar de título, vai precisar comprovar a sua vontade de ser o dono do bem e aí você poderá entrar com uma ação judicial de uso capião de bens móveis. Agora, existe também a possibilidade de fazer uso capião de bens imóveis, atenção, de bens imóveis, de forma administrativa, ou seja, extrajudicial, que ocorre em virtude de o procedimento ser realizado em cartório. Agora, como esse procedimento é feito? Veja só, o procedimento exige a assistência de um advogado e deverá ser realizado no cartório de notas. E esse procedimento ele pode ser feito em qualquer cartório. O procedimento perante o cartório ele vai possuir uma série de documentos específicos a serem apresentados. E quem não possuir esses documentos exigidos não poderá fazer o procedimento de uso capião de bens imóveis de forma extrajudicial, ou seja, perante o cartório. Aí vai ter que fazer o uso capião de forma judicial, o tradicional lá do fórum, tá bom? E para finalizarmos então o nosso vídeo, a melhor coisa a ser feito é consultar um advogado para que o procedimento de uso capião, seja ele judicial ou extrajudicial, realizado em cartório, seja feito de forma segura, da maneira que a lei permite. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham este conhecimento. Se inscreva no canal para que você possa acompanhar todos os vídeos que são postados e estar sempre muito bem informado. E até o próximo vídeo.